Bom dia, gente linda, boa tarde, boa noite, começando mais um Jesus na Cidade, e eu quero pedir que você dê o seu retorno aqui, o seu feedback, a sua opinião sobre o canal. Você tem gostado? Esse conteúdo tem edificado a sua vida? Então comente aqui, já diga de onde você está assistindo, coloque o nome da sua cidade, coloque o seu nome, se você faz parte de algum projeto, se você faz parte de alguma igreja, interaja aqui com a gente, porque o objetivo desse canal é trazer aqui, difundir boas práticas de evangelismo, de promoção de justiça social, e eu quero conhecer aquilo que você está fazendo, quero que você também indique, caso você conheça algum projeto, algum missionário, alguém que esteja empenhado na pregação do evangelho, na promoção de justiça social em algum local, de repente você é aqui do Brasil mesmo ou está em alguma outra parte do mundo, faça contato com a gente, nós queremos contar essa história aqui. E caso você ainda não tenha o feito, quero pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações para que você, todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui, você possa ter conhecimento, para que você possa assisti-lo. Lembrando também que estamos no Instagram, jesusnacidade.oficial, estamos no Spotify também, basta buscar lá por Jesus na Cidade e você vai ter o acesso a todos os bate-papos que nós tivemos aqui em áudio, para que você possa ouvir fazendo o exercício ou no carro, aonde quer que você esteja. E também estamos lá no TikTok, só buscar por Jesus na Cidade. Não tem como se esconder, estamos em todas as mídias sociais e eu disse que o objetivo desse canal é mostrar gente que está empenhada na pregação do Evangelho, em boas práticas de promoção de justiça, e eu vou falar com alguém que está no outro continente, está lá no continente africano, no Níger especificamente. Estou falando de Alexandre Canhone. Ele, gente, o testemunho desse camarada é algo realmente impactante, incrível, mas eu quero começar te agradecendo, Alexandre, por dedicar esse tempo aqui a esse bate-papo, e peço que você se apresente de melhor aqui, que você é casado, que você desenvolve alguns projetos no Níger. Eu peço que você se apresente e dê uma saudação inicial a quem está nos acompanhando aqui nesse episódio. Pois é, pastor Daniel, muito prazer em a gente poder estar conectado, falando um pouquinho aqui das maravilhas do que Deus tem feito e creio que ainda fará muitas coisas, né? Eu queria deixar um abraço também para todos aí do canal, do programa, aqueles que acompanham Jesus na Cidade em todas as redes sociais também, né? Como assim foi dito. E eu fico muito feliz, direto daqui, estamos com conexão, que isso já é uma grande bênção, né? Porque É verdade. aqui no Níger, né? Lembrando que não é Nigéria, então é Níger, porque muitos falam, Nigéria. Não. Níger está fronteira com a Nigéria a norte, né? Exatamente. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre essa parte também, né, geográfica, vamos falar um pouquinho sobre os projetos, né, como é que aconteceu essa minha chegada aqui, e enfim, vai ter muita coisa bacana para a gente estar trocando de experiências, e eu creio que você pode tirar proveito de algumas coisas que já nesses 22 anos de caminhadas na África, com povos não alcançados, nação muçulmana, então a gente acha que tem alguma coisa para poder, pelo menos, incentivar a sua vida, para você que almeja, né, ser um missionário transcultural, né? Então, pelo menos para quem tem esse coração ardente para nações não alcançadas, eu acho que a gente pode servir aí, de alguma maneira, dando algumas dicas nesse tempinho de caminhada nosso. Muito bom. E antes de entrar na sua trajetória aí, quero que você conte um pouquinho da sua história. Você teve
uma passagem aqui no início, né, na sua juventude, no showbiz aqui no Brasil, e o Senhor te alcançou e você deu literalmente um cavalo de pau na sua vida, né? Uma virada de chave incrível. Eu queria que você contasse rapidamente como foi o seu encontro com Cristo e Claro. essa sua passagem aqui, né, como modelo, como ator, antes de se dedicar integralmente à pregação do Evangelho, sendo um missionário. Claro. Bom, eu comecei muito cedo na televisão, fazendo propagandas, depois morei um tempo em São Paulo, comecei a tocar alguns instrumentos também, e nisso mudei para Minas, e lá eu participei de alguns grupos, algumas bandas, tocando rock, era baterista, depois fui aperfeiçoando em outras áreas também de instrumentos, então guitarra, percussão popular, e compondo na década ali de 80, 90, então participei de grupos de dança também, né? E em 1988, apareceu um grupo chamado Paquitos na Rede Globo e procuravam um cantor para essa equipe e que fosse bailarino também. Então me encaixava no perfil, eu me inscrevi, fui fazer teste, passei por alguns testes, e aí fui passando vídeo, foto, dança e de voz por último. Acabei entrando no grupo, numa seleção de muita gente lá, e, bom, fiz parte ali de 4 anos aproximadamente, daqueles aqueles shows que a gente fazia em estádios, fizemos filmes, turnês no Brasil, no exterior, já fui cantando em outros idiomas também, e em 92 eu parti para minha carreira solo, e 93, primeira turnê nacional, 94 internacional, porque já a gente tinha programas que gravava também na América Latina, então já estava cantando em espanhol. Fevereiro de 95, quando eu estava indo para um lançamento daí já mundial de música, aonde o Senhor interceptou isso aí e redirecionou a minha vida através de um impacto maravilhoso, sobrenatural, escutando o som de uma música, me atraiu a um local, e esse local ia começar um culto cristão, e aí eu vi que era algo sobrenatural, porque era impossível ouvir o som da onde eu estava, bem no centro da cidade de São Paulo. Para quem conhece São Paulo ali, Galeria Copan, eu escuto o som lá do Cine Copan, e isso era impossível, eu estava na rua, não tinha nem como sair o som do local, né, do cinema, que ali já era um culto já cristão. Sim, sim. Tem todo o isolamento ali, né? Realmente não tem como. Sim, é um cinema, né? Não tem como. E aí eu pego e naquele momento não era nem à noite, era um culto que eles tinham lá de 12:00 a 1h para o pessoal da cidade ali que ia almoçar, podia cultuar um pouco, voltava depois do almoço pro seu trabalho. Só que ali eu falei assim, olha Deus, se você tem algo comigo, bem resumido, né, para a gente poder avançar. Se você tem, muda a minha vida radical. E aí, naquele momento que eu falei isso, eu senti algo completamente diferente. Hoje eu sei que era a presença de Deus, era o Espírito de Deus ali, tomando conta de mim, porque eu permiti, assim eu permiti. E a experiência que eu tive, eu nunca tive nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de filosofia que eu cultuava, ou de pactos, ou qualquer outro tipo de coisa. Em nenhuma emoção, sendo pessoas gritando o meu nome num estádio lotado, ou algum tipo de coisas que eu já tinha tido a percepção aqui, dentro do mundo dos viventes. Então, eu sinto que sei hoje que é a paz que somente o príncipe da paz pode nos dar. Então, foi uma coisa automática, imediata, e para minha vida é irreversível. Então, fevereiro de 95, eu não lembro o dia, mas começou uma nova jornada. Eu não fui para esse contrato milionário que seria, então não tínhamos na época as redes sociais, os devices, essas conexões, né, que a gente está tendo aqui agora. Então era um outro tipo de mídia, mas eu tenho certeza que eu estava definitivamente decidido
a querer que nunca mais aquela sensação de paz, que eu não sabia nem que era paz, aquela sensação que eu estava sentindo ali com o impacto, eu jamais queria que saísse da minha vida. Então, foi uma mudança radical e procuro viver aquilo que, como diz, quando eu coloco a mão no arado, então eu não olho nem para trás. Eu marcho, vou para frente, em seguida, e uma das minhas orações, eu falo, repito aqui, é que se for para eu pensar em desviar dos caminhos do Senhor, estou falando só pensar, que o Senhor já me leve. Uau! Que lindo! Realmente emocionante, é impactante. Eu tenho a minha família começa uma trajetória com Cristo através também de um artista, meu avô. Uau. Ele era um palhaço de circo. Olha, nada a ver, né, nada com o que foi a sua trajetória do ponto de vista da projeção, mas o artista é um artista, né? Depende ali, né? É motivado, né? Pela plateia, pelo público, tal. Verdade. E o que eu vejo, né? De similaridade com as histórias foi realmente esse posicionamento a partir do momento em que ele sentiu a presença de Deus numa igreja em que não teve apelo público, não teve... ele simplesmente, a partir do verso de Mateus 28, 11, 28, 29 e 30, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele falou, eu preciso desse alívio. Eu preciso, se o Senhor existe, muda a minha vida. E foi assim. Voltou para o circo e falou, tô fora. Pegou a minha avó e falou, é aqui que nós vamos ficar, não vamos viajar mais, porque ele sabia que se ele se titubeasse, se ele flertasse com aquela vida, ele ia voltar a beber, a se prostituir, a fazer um monte de coisa que ele fazia, e aí voltou a estudar, foi fazer seminário e tal. Eu realmente fico sempre muito impactado com um testemunho como o de vocês, que é realmente uma conversão, né? 180 graus. Vamos para o outro lado. Pastor Daniel, e tem uma coisa muito interessante. O primeiro livro mesmo que eu li de capa, assim, que eu li foi a Bíblia. Porque mesmo antes, mas você não lia livro para fazer? Nós tínhamos aqueles livros, lembra? Coleção Vagalume, é do seu tempo, sim. Cristo no Espaço, eu li algumas vezes. Eu tinha pessoas que liam para mim, eu não gostava de ler. Você vê o nível de loucura. Então, liam, eu ficava ali ouvindo, depois escrevia, fazia uma redação e acabou, um resumo. Então, não gostava muito de estudar, então meu negócio era mais essas artes cênicas e tudo mais. Então, o primeiro livro que eu decidi, falei, esse aqui é o que eu... Uau! Então, foi a Bíblia, o meu primeiro livro que eu tive um interesse por ler. Então, e já no seminário, como foi falado, eu sou tem alguns pastores que falam que eu não sou sanguíneo, né? Eu sou hemorrágico. Então, eu fico hoje analisando com mais calma, já num caminhar, já desde 95 com o Senhor. Então, a gente vai mudando, vai amadurecendo, né? Muitas coisas que, às vezes, eu colocava de uma forma, eu poderia ter colocado de uma outra forma, né? Então, eu acredito que o crescer na fé, de fé em fé, glória em glória, vai nos moldando. E é isso mesmo, a proposta é o caráter de Cristo em nós, a esperança da glória. Aí, eu tinha essa fome e sede, essa diversidade de querer fazer e produzir muito ao mesmo tempo. Não é? Eu sou um TDAH diagnosticado, não é porque parece que está sendo moda no Brasil, todo mundo não é mais sem educação, é TDAH, né? O cara não é um... Então, mas eu sou um diagnosticado com hiperfoco, então hoje eu entendo muitas coisas que desde a infância e tudo mais, eu fazia. Então, por exemplo, meu pai me emancipou com 16 anos, por quê? Ele não dava conta, eu tocava em 2 bandas, dançava em uma outra e jogava bola no Cruzeiro. Eu morei em BH um tempo. Então, meu pai não dava conta de me acompanhar. Qual era a sua posição no futebol? Qual era a sua posição no futebol? Goleiro? Tá. Então, eu voava, os caras amavam, eu não tinha medo de salto, de pulo, não sobrava um atacante, eu entrava assim, eles amavam a minha forma de jogo. Uhum. Então, quer dizer,
E assim acontecia. Daí, fevereiro de 88, eu tinha 17. Final de 88. Teve esse grupo, né, Paquitos, e quando eu fui para fazer os testes tudo, eu dava, sei lá, eu era eu. Eu era um cara que, de repente, mesmo lá no meio, eles me tinham como, no meio artístico, como um cara meio fora da curva já. Desde aquela época. Mas não era o fora da curva, era a minha vontade de aprender. Eu chegava, por exemplo, 10 da manhã, 9h30 no estúdio, estava fechado ainda, a gravação era 2 da tarde, mas eu queria aprender, eu queria aproveitar, eu queria entender sobre iluminação de palco, eu queria... E as pessoas não entendiam isso. Hoje, claro, eu entendo hoje. Mas porque era uma ansiedade, era uma sede e vontade de poder fazer o que eu pudesse fazer de melhor naquilo que eu estava fazendo. Agora você imagina pegar um cara desse, debaixo do reino de Deus, Uau! deixando o Espírito de Deus guiar. Então, eu acho que por isso que eu sinto que acontece o que acontece com a gente. Então, são várias vertentes aqui de projetos e tudo, nós vamos chegar lá. Mas eu acho que faz parte também desse temperamento que Deus, eu debaixo da obediência dele, ele usa assim, e usa cada um de uma maneira, né? E assim vai, como usa o Senhor aí, nessas frentes todas que vocês têm, no podcast, tudo. Eu acho que a gente se permitir, Deus nos usar, né? Então, Amém. isso, e sendo lapidado, depois fui para escolas teológicas, eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, uma de manhã, uma de noite, para ganhar tempo, né? Para ganhar tempo. Eu fiz o Instituto Betel Brasileiro, a irmã do Valina Bezerra. Querida do Valina. Essa é minha nossa amiga pessoal. Então, patrimônio da Igreja Brasileira. Não, patrimônio E ela, então, concluí lá com concentração em missões transculturais, fiz capelania. E aí fiz o Instituto também Shekinah, na época, lá em São Caetano. Aí a angelologia, anjos e demônios, deixa eu entender um pouquinho, porque eu era envolvido com ocultismo, essas coisas todas, nem toquei nesse ponto, senão a gente acaba desviando o foco. Mas eu tinha uma visão prática e errônea segundo a Bíblia, então eu precisava entender a ótica de Deus sobre isso. E pronto, e como essa formação agrega valor, sobretudo no contexto onde você está hoje, né? No continente, no país onde você está. Então, é importante, né, ter essa compreensão. Isso. E aí, fui crescendo. Então, quando eu me formei também em capelão, fiz a formação capelão no Brasil, nos Estados Unidos. Fiz o CPR também, primeiros socorros americanos. Tivemos treinamento em vários outros lugares. Servimos agora há pouco, né? Israel, no Exército de Israel. Então, eu e minha esposa, como voluntários, estivemos lá agora, nesse período onde o sul, Hamas, onde foi ali eliminado várias frentes, e no norte, Hezbollah. A gente estava lá apoiando como voluntários. Então, depois a gente pode tocar nesse ponto. Então, assim, eu gosto de servir, eu gosto de estar onde o Senhor quer que eu esteja, evidente, mas eu sou livre, eu sou o Isaías Laísme aqui, né? Amém. Agora, como como Deus, né, te direciona para ir para o Níger, um país do continente africano, se não me falha a memória, o menor índice de desenvolvimento humano do planeta, como a maior parte dos países africanos, uma grande extensão territorial, mas não tem adensamento, né, acabam criando, né, cidades muito adensadas, outras cidades eminentemente rurais, e, portanto, isso traz muitos desafios. É um contexto muito diferente na África subsaariana, né? Eu tive o privilégio de conhecer Angola, mas tem alguns desafios similares, né? E um país islâmico, né? E como é que foi essa chamada para ir, e como é que foi essa transculturalização, né, que você teve que passar para começar a interagir com a turma aí e desenvolver os projetos os quais você está à frente nesse momento?
Vamos lá. Então, como eu comecei falando, quando eu fiz a capelania, eu já servi um tempo indo também no Carandiru, Instituto Carandiru, Sim, levar a palavra por algumas vezes. Servi no Hospital Municipal do Tatuapé, também, aí em São Paulo, foi quase um ano. Ali eu vou servir depois um tempo na ortopedia infantil, que era no quarto andar, não sei nem se é assim ainda. Ali o Senhor girou uma chave que me deu um desejo de trabalhar com crianças. Muito bem. Paralelamente a isso, eu já trabalhava ali com evangelismo com mendigos, ali aquela região da Praça da República, Largo do Aroche, Bento Freitas, Rego Freitas, chamada Boca do Lixo em São Paulo, onde tinha os exato. mendigos e tal. Eu trazia já naquela época, Deus tinha me dado esse coração compassivo ali por mendigos. Então eu trazia os mendigos para minha casa, eles tomavam banho, comiam. Deu mó BO onde eu morava no prédio, porque os caras, não sei o que, mas e o direito de ir e vir do cidadão? Ah, Exato. mas não dá, a gente sabe que. Bom, enfim. E aí eu orei a Deus e falei, pai, eu me ponho à disposição, eu gostaria muito de falar do teu amor para crianças, jovens e adolescentes mais pobres da terra. Eu não tinha nem noção, não sei onde é, mas onde quase ninguém quer ir. Eu estou aqui, se o senhor quiser, eu topo. E aí eu ouvi falar, fui fazer uma ministração em Minas Gerais, e lá me falaram de Níger. Falei, Nigéria? Falei, não, Níger. Então, olha os desafios. A gente está aqui no Oeste África, deserto do Saara, temperatura média 50 graus Celsius. É verdade, tem esse detalhe, né? É, 75% do país é deserto, né? só 10% é uma área cultivável, porque passa um rio. Agora, Sim. agora eu estou aqui na minha sala, são 18 horas praticamente, 42 graus. Dentro da minha Uau, sala, eu estou com o ar-condicionado ligado no 16 ali. uau, uau. É quente o trem, é quente. Então a gente, depois de um bom tempo, a gente agora pôs ar-condicionado aqui. Mesmo assim, só dá uma refrescadinha, quebra aquele calor, né? Aquele abafado. Mas eu lutei muito até para pôr, porque antes a gente não tinha gerador, tudo. Então, com o gerador dá para pôr, pelo menos para a gente poder ter um pouquinho de De paz conforto. aqui. É, Exato. é. Então, uma nação. Quando eu cheguei em 2002, 99,9% muçulmano. Hoje, 97,8%. Não mudou muita coisa. Bom, trabalhamos exatamente com o povo autóctone aqui. Todas as famílias, todos estão ligados a essa religião. Então, grandes desafios. Já tivemos dezenas de vezes pedra no nosso telhado. Em 2015, tivemos a nossa casa queimada por perseguição política e das facções terroristas. Então, existem 4 facções ativas aqui no Níger, tá? Tem o Boko Haram, Estado Islâmico, Al-Qaeda e PEL, que é um outro povo também bem violento. Então, a gente sobrevive pela mão de Deus. Então, até aqui, o Senhor tem nos ajudado e tem nos guardado. De 2015 para cá, nós reconstruímos a casa, mas nós tivemos tudo queimado, a gente fugiu, o Senhor nos deu escape, continuamos no mesmo lugar, só que... Identificaram quem foram os algozes aí? Não, a Quem gente sabia queimou a que casa de foi vocês? Boko Haram e Boko Estado Haram. Tá. e com pessoas que a gente ajudava que indicaram a nossa casa. Então, bom, enfim. Uhum. E aí a Bíblia fala para perdoar 70 vezes 7. Então, aí que são esses detalhes, nesses momentos que a gente tem que aplicar. Então, não é tão simples assim, Sim. mas quando você está focado, por exemplo, a nossa ótica aqui, eu venho como um missionário, eu venho trazer o amor, a palavra. Eu tenho que saber que eu estou arriscado a poder não voltar agora no próximo voo para fazer meu check-up no Brasil. Então, eu tenho que saber que eu estou nas mãos do Senhor. Ah, mas você não acha perigoso? É perigoso, mas eu estou nas mãos do Senhor. Se ele vai me recolher agora, ou daqui um ano, daqui 50 anos, é ele que sabe. Então, quando nós temos essa certeza de quem nós somos e de quem Cristo é para mim e quem eu sou em Cristo, você descansa. Então,
muita coisa. Como diria o apóstolo Paulo, viver é Cristo e o morrer é lucro. Só que, é claro, é bom estar vivo? É bom. Claro. Algumas coisas estão podendo servir. Mas chega uma hora que a chave vira. O Senhor recolhe. Também é muito natural. Isso, pelo menos para mim, é muito tranquilo isso. É muito tranquilo, porque o projeto aqui não é do Alexandre, não é da Giovana. É do Senhor. E já estamos indo para a segunda geração de muçulmano convertido. O que eu fazia com essa primeira, eles já fazem, é o legado. Esse povo está sendo preparado para o dia da minha partida. Simples assim. E eles têm esse coração de saber que eles estão preparando outros, porque eles também não são insubstituíveis. Então, amém, quando isso é claro, é gostoso, é leve, não é aquela coisa de isso é meu, porque você trabalha para ele, para o Senhor. Então, foram muitas as experiências aqui, experiências sobrenaturais, experiências de ressuscitar crianças, experiências de esse livramento, né? Acho que foi um dos maiores que a gente teve, experiências de ameaças de morte, de pessoas que vinham querer nos matar e o Senhor livra, comida, cozinhar sem estar o fogo ligado, aparecer dinheiro na minha bolsa e a gente já estava sem dinheiro para poder comprar nossa própria comida, um bolo de dólar na minha mala apareceu no nosso quarto. Uau! Sorvete, uma vez que eu lembro que eu queria, apareceu um cara de sorvete com aquele sorvete de massa, imagina. Eu nunca mais vi aquele sorveteiro. Cada coisa assim que a gente... dormimos algumas vezes no interior, indo para o interior, porque agora não é mais seguro, né? Devido aos ataques. Aliás, vocês estão na capital? Capital, estamos em golpe de Estado do ano passado que teve. Sim. Então, para estrangeiro, a moeda de troca, então tem uma série de coisas. Então, há uma segurança muito mais fechada, né, para a gente, mas temos projetos no interior, então vão obreiros locais. Então, hoje são 65 famílias aproximadamente que nos ajudam a tocar todo o projeto. Uau. 10 projetos de nutrição, são cerca de 850 crianças que se alimentam. Então, 4 creches, são mais 250 crianças divididas em 4 pontos. Uau. Projeto na prisão, projeto no Hospital Nacional de Evangelismo. São milagres, lembra, na Nação Islâmica, então é Deus que abre. Não é porque eu era paquito, trabalhava em Globo, ninguém conhece Xuxa. É porque é Deus mesmo. Então, Deus, se fosse no Brasil, talvez, vamos para o culto do Paquito, não era nem cultuar Jesus, né? Sim. Mas então, para você ver como é que Deus faz, né? Então, até para tirar essa coisa de, eu sou. Às vezes a gente divulga Paquito, esse Paquito, para lembrar que é possível Deus tirar alguém do estrelato, sim, e trazer aqui para o pó da terra e realmente ter esse coração vertido, não querer mais os aplausos, ou ser um ídolo gospel. É muito mais que isso, Jesus em nós, é muito mais do que eu poder cantar num estádio hoje para 90 mil crentes. É você levar a intensidade do evangelho, é levar a palavra, é você poder ser exemplo para alguém, é amar como Jesus amou, é com mesmo as imperfeições que eu tenho, que a nossa casa tem, mas a gente procurar de todo o coração se arrepender quando erra, pedir perdão, vamos lá, vamos acertar o alvo, quero melhorar. Então é muito mais do que hoje eu poder ter todas as minhas músicas e louvores tocando nas rádios gospel, eu saindo de segunda a sexta fazendo show aqui e ali. Tudo bem, é bacana, mas para mim não é só isso a vida. A vida é muito mais do que tá cantando, não. É você estar fazendo parte da vida de alguém, é você estar ali, vida na vida. O discipulado é andante, o fazer discípulos é fazendo tendas, é caminhando. Quando perguntaram para Jesus, onde assistes, mestre? Tipo, onde é o culto lá? Onde é que você congrega? Ele falou, vem ver. Ou seja, é caminhando, é hoje aqui, amanhã no riacho, depois da manhã é no mercado onde você vai comprar ali alguma coisa, e depois é no McDonald's quando você está com a sua família ali comendo, e de repente você volta, edifica aquele pessoal, aí depois é você orando por enfermos, depois é você expulsando demônio. É caminhante, é andante, né? Então, eu entendo que a gente congrega para poder aprender, receber,
estar junto em comunhão com os irmãos, mas nós somos a igreja, né? Então, é muito mais que isso, só no culto de domingo, você está ali, é todo dia. Ali, de fato, é uma preparação Isso. para que, né, a gente possa levar, né, essa palavra de amor, de esperança, com ações também contundentes, olhando para as pessoas de forma integral, né? Não adianta também, sobretudo no contexto que você está, de extrema vulnerabilidade, pobreza, eu vou simplesmente apresentar um Jesus de forma proselitista aqui e a turma morrendo de fome, crianças desnutridas. Pois é. Que não faz sentido. A palavra mesmo, né, nos instrui a isso. Tiago, de forma muito contundente ali, né? Se alguém se apresenta com fome na sua frente, você vai orar por ele, está errando, né? Alimente primeiro e depois tudo bem, você pode fazer a oração, não tem problema nenhum. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, pormenorizasse um pouquinho os projetos desenvolvidos aí. Então, você já falou que tem uma frente de nutrição. Nós, coincidentemente, estamos agora, né, a nossa igreja, com um projeto em Moçambique, que começa com uma casa Nutri lá. Ainda a questão da nutrição infantil né, no continente africano, algo a ser vencido. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona o projeto de nutrição, a creche, tem também um projeto de esporte aí com futebol, afinal de contas, você é um atleta. Futebol. À frente disso também. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo como é que funciona cada um dos projetos. Primeiro, eu queria, para quem quisesse estar visitando, www.agdniger.com. Então, depois, se puder, vai estar o link, @agdniger. Também você pode entrar pelo Instagram e você poder ver, conhecer um pouquinho melhor. Aqui a gente vai dar um briefingzinho só. Então, vamos lá. Projeto de futebol. Então, são 4 equipes que vêm para o treino e a gente também faz um discipulado com eles. Então, é uma estratégia através do esporte. Foi assim que eu comecei aqui em 2002. Trouxe bolas, cones, alguma coisa, e era uma maneira de me comunicar com eles. Aqui nós falamos o francês, mas tem mais de 20 dialetos. Então, o meu francês de 2002 era aquele francês de viagem, bonjour, ça va, tô com fome, tô com sede. Então, eu não me comunicava, era através da oração em português e falando em português mesmo, e ali, né, a intenção do meu coração. Então, esse centro esportivo. 10 projetos de nutrição em várias áreas, inclusive áreas de risco, onde tem a atuação de facções. Então, o que seria isso? Eles vêm, passam uma média de 1h30, recebem a palavra do Senhor, histórias bíblicas, essas crianças, memorização, a catequese, memorização de versículos, e depois eles têm o seu alimento. Então, esse projeto de nutrição. As creches, entradas são em 4 creches, 4 pontos da capital, ok? E aí entram às 8 da manhã, 8h30, e saem às 3 da tarde. E então elas têm alfabetização, tomam banho, se alimentam, aulas de higiene pessoal, tem o tempinho de descanso e, enfim, isso daí seria um programa das creches. Tem o programa no Hospital Nacional, Evangelismo Capelania, que é um milagre, nós temos uma autorização oficial do governo para poder trabalhar do ministro da Saúde. Então, assim, é uma bênção isso. A mesma coisa no presídio. Alguns dias, alguns meses agora, ainda está segurando um pouco, porque está regulamentando e reorganizando o governo, porque teve o golpe de Estado. Então, eles seguraram um pouquinho o projeto na prisão, mas deve começar daqui 1 mês de volta. Então, já são 6 anos esse projeto. Do hospital também já vai para mais de 7 anos já, de evangelismo. Muito bem. Programa com os cegos, deficientes visuais. Então, a gente tem um evangelismo também com cegos e uma parceria também com alguns deles para poder ajudar nessa questão da escrita em braille e tudo isso. Então, através do evangelismo. Também 2 escolas de costura para as mulheres, onde elas aprendem a costurar, alfabetização, higiene pessoal e pequenos projetos como fazer sabão, algumas outras coisas de artesanato para poder se manter. E nisso
São cursos de 3 anos. As que passam recebem um diploma e uma máquina de costura manual para elas poderem abrir o seu business. Também temos a administração da palavra. Nós aqui não temos um templo, a gente congrega em casa. Então, no salão da casa, antes era na garagem da base, agora é no salão da base, onde a gente está congregando, onde a gente vai mandar algumas fotos, algumas coisas depois para poder inserir aí. Ilustrar. Que mais? Então, nós temos pequenos projetos e vontades de ter um próprio giro econômico do próprio povo. Lembre-se que são 19 filhos adotados, são hoje 15 netos. Fiz a apresentação hoje, inclusive, de mais um neto que tinha nascido. Bênção demais. Mas ainda alguns já casaram, têm suas famílias, moram em suas respectivas casas, mas ainda tem 9, são solteiros, moram comigo, só 9. Então, estão aqui comigo ainda. Apenas 9. Mas são presentes de Deus, pessoas muito queridas que Deus nos deu de presente. Temos o estudo de quarta-feira, né? A gente chama da reunião, ou célula, culto do lar, cada um tem um nome. A gente fala aqui sobre estudo bíblico. E de domingo, o culto principal, 9h30 da manhã, onde a gente traz a palavra para edificação e tempo de comunhão. Então, são algumas das frentes de trabalho que a gente tem. Uau. O projeto, quando houve o golpe de Estado, a gente deu uma parada, mas numa escola chamada Escola ABA, que seria como se fosse uma escola de profissionalizante. Então, dentro da área de elétrica, computação, tudo mais. Nós já temos o terreno, construímos já um muro, são 2.000 metros, já temos o primeiro poço artesiano, mas agora deu essa parada, vamos começar a captar recursos. Quem sabe tem alguém aí que gostaria de ajudar, pelo menos fazer uma sala, ou parte do refeitório, ou parte do banheiro, enfim. Agora é a construção do building, né, que a gente está nesse momento para poder trazer a metanoia, a metamorfose, a transformação da mente para uma mente empresarial, uma mente de desenvolvimento, tirar aquela cultura ali do eu só quero ganhar, eu sou um pobrezinho, mas mudar, falar que eles são capazes de trazer uma nova dinâmica, uma nova visão, ampliando, né? E falando que eles são capazes, eles são inteligentes, e a gente quer só dar uma direção para eles que eles possam desenvolver e tocar tudo isso depois. Então, é mais ou menos isso que a gente vem fazendo por aqui. Só isso, então, né? Pouquinha coisa, não tem? Alexandre, eu queria que você passasse um pouquinho do panorama do serviço público aí. Então, aqui você falou, né, você inclusive tem como frente de trabalho muitas coisas que nós até temos aqui no Brasil em caráter confessional, mas mais por uma questão de querer, né, ter frentes que possam associar a educação formal à pregação do evangelho do que propriamente por uma necessidade. Então, eu queria que você falasse um pouco o que é um presídio aí, o que é um hospital aí, como é que é a educação? Existe uma oferta que atenda toda a população, né, na educação formal? Aqui a gente já, com todos os desafios que temos, a educação no Brasil é universalizada. Quem quer estudar, tem um lugar para estudar. Né? Então a gente tem problema com evasão, tem problema de qualidade, ok, temos alguns desafios, mas não existe uma defasagem entre oferta e demanda. Quem quiser, de fato, você tem essa possibilidade. Como é que essas realidades, qual é a realidade, aliás, né, de todas essas, falei de saúde, falei de educação, falei do sistema prisional, se você puder passar o panorama, eu te agradeço. Vamos lá, primeiro dessa parte da escolaridade. Bom, 85% da população não sabe escrever nenhum nome. Por que a gente começou nessa questão da alfabetização dentro das creches, né? E esse programa de adoção, nós temos também, perdão, esqueci de falar, a adoção à distância. Então, com $30, você pode nos ajudar tanto com mais uma criança em uma dessas creches, $30 por mês, ou uma escola também privada, que a gente tem
padrinhos, pessoas que sustentam essas crianças que já saíram das creches e agora estão num outro nível de escolaridade. Por isso, a gente quer fazer essa escola técnica. Uma vez saindo das escolas, eles iam para um ambiente cristão, aonde iam terminar o seu curso de encanador, de eletricista. É uma profissão. Isso, um SENAC, quase. Alguma Sim. coisa. Então, não é quem quer estuda aqui. Tudo é pago. As escolas são pagas. Por isso, você tem muitas crianças aqui pelas ruas, assim, mas milhares delas pelas ruas. A gente está falando de uma nação de 25 milhões, aproximadamente, de pessoas, onde 2 milhões estão aqui na capital, o resto espalhado pelo deserto, como em vilas, vilarejos, povoados. Então, agora a globalização chegou um pouco... Agora, há pouco tempo atrás, porque tem duas praças públicas que o governo liberou a internet. Então, o pessoal vai com o seu celular e acessa. Então, estou começando a ter uma visão global das coisas. Então, é bom e, por um ponto, não é tão bom, porque estão vendo as culturas, uma série de coisas. Então, tipos de drogas também, tipos de assaltos ou coisas que poderiam fazer. Então, assim, não está sendo... Está sendo positivo, mas também negativo. Então, por exemplo, aqui, hoje foi proibido o narguilé, a gente chama de xixa. Pelo governo agora, militar, foi proibido. Quem pegar isso aí vai para a prisão direto, porque antes estava uma febre isso aí aqui. E o povo todo com narguilé, juntava uma turminha, comprava um. Estava tendo muito roubo até, invasão de casa, coisa que não tinha numa nação islâmica, os caras são radicais. Olho por olho, dente por dente. Trombadinha aqui, não tinha esse negócio. Agora, de noite, um pouco, tá tendo assim, não pode mais. Tem meio que, não é um toque de recolher, mas à noite é tudo fechado, as ruas são vazias, porque a polícia pega e te leva para prisão. O que você está fazendo à noite? Então, militar, né? Sistema militar, pronto. E ainda islâmico, pronto, 2 vezes, né? 2 vezes, exato. Mas estava tendo esses trombadinhos de motinho, passava, pegava a bolsa, sair. Nunca vimos isso aqui. Então, é uma coisa... Mas é o quê? A globalização. Vendo situações, possibilidades. Então, essa parte da escola, realmente, até quem quiser saber um pouco mais, até nos ajudar, eu não posso $30, mas você pode R$10, R$5, R$1. Então, saiba, através das redes, como poder ajudar. Ser um parceiro daqui. Lembrando que você está ajudando o país mais pobre do planeta Terra, as crianças mais pobres do país mais pobre do mundo. Então, tem um diferencial. Então, a gente precisa da sua oração, a sua divulgação das nossas redes. Quiser ajudar, ajuda. Então, é muito importante isso. E eu tenho difundido o Níger nos 4 cantos da Terra há mais de 22 anos. Então, eu acho que eu falo mais de Níger que o próprio governo aqui. Porque a gente, por onde vai ministrar, levar o testemunho, mais que tempo a gente tem orado e falado. Se tem um embaixador e um ministro de Relações Exteriores em Níger, ele se chama Alexandre Campos. Eu montaria o título lá do Itamaraty, mas praticamente isso, né? E assim, mas com muito temor, com muito carinho, muito respeito, né? E por tudo isso, né? Mas, então é isso, tem essa defasagem. E para você, então, por exemplo, eu tenho um dinheiro, eu estou com fome, mas vou pagar a escola, e o que ele vai fazer? Ele vai pagar a escola ou vai comer? Ele vai comer. Comer, claro. A mesma coisa na área da saúde. Tudo é pago. Fazer um curativo é pago. Você tem que pagar o algodão no hospital. Então, por isso tem muitos ambulantes aqui que vendem um comprimido, eles têm as caixinhas, põem na cabeça dos comprimidos, tudo, e saem tomando, compra, me dá um comprimido de dor de estômago. Tá? Então, vai indo. E tomam coisa que não tem nada a ver, comprimido vencido, e vai só piorando. Da mesma forma, ganhei um dinheirinho. Eu estou com gripe, mas eu estou com muita fome. O que eu vou comprar? Um remédio de gripe ou comida? Comida. Então, aqui eles têm muitos problemas gástricos, hemorroida. Por quê? Eles comem pimenta para inibir a fome. Então, vai se estourando todo e vai só piorando. Então, é essa situação, é crítica. Mas tem
hospitais privados, quer dizer, alguma emergência muito assim, eu posso passar por uma clínica privada, mas eu tenho que pegar um avião e sair daqui urgente para uma coisa um pouquinho mais delicada. O dentista tem aqui? Tem. Mas para uma coisa assim, um pouquinho mais profunda, tudo mais, o mais delicado, é melhor sair para resolver fora. Ou na Europa, ou via Turquia, antes era via França, não está mais aqui, vários países da Europa. Então, estão numa nova fase aqui de reestruturação. Então, eu teria que sair ou para a Turquia, ou Marrocos, ou enfim. Então, é precário. Terceira pergunta, hospital. Meu irmão, você não tem noção o que seria um presídio no país mais pobre do mundo, um presídio islâmico e com essa temperatura que tem. Visto que eu consegui pôr um pouquinho de ventilador, a gente fez alguns irmãos nos ajudaram, na ala ali do setor que a gente chama de cristão, de discípulos de Jesus. Então tem uma ala lá dentro, que a gente faz culto, já acompanha eles, tudo. Mas é muito quente, era muito sujo. A gente conseguiu, a mudança de mente muda tudo, né? Muitos dos que estão ali nessa ala nova, ali, que são discípulos de Jesus, a gente conseguiu pintar, limpar. Eles deixam aquilo limpinho. Já não tem mais tanto problema de saúde, porque tanta sujeira, não tem mais tanta. Mas a entrada, você está entrando na prisão, passa pelo pátio e tudo, aquele negócio sobrenatural, surreal, e entra naquela sala aonde ali Cristo está, parece céu e inferno. Uau. É um negócio. Eu já tive pessoas que vieram visitar aqui, nos visitar, e eu levei para conhecer. Eles falaram, cara, é uma coisa assim, não dá para... É ilógico. Então, aonde Jesus está, tudo muda, a cultura muda, a cabeça, a mente muda. É a partir daí mesmo, né? Mudança de mente, metanoia, você passa a querer organizar o espaço onde você está, a ter, né, um lugar mais organizado, mais limpo. Que incrível, que incrível. É verdade. Então, é isso. Então, já tivemos muitas conversões, muitos batismos, coisa inédita. Eu poder levar uma piscininha de plástico, o general, vai, pode batizar. Aqueles me chamam de Alex, ou me chamam de Aleluia também. E já fiz marcha para Jesus aqui, imagina, cantando louvor em dialeto aqui, no meio dos... Rapaz, que coisa linda. Coisa aqui. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O país é islâmico, né? Essa é a religião oficial do país. Agora, por óbvio que você já relatou de ter a sua casa queimada, tal, e aí, vamos lá, vamos pontuar, né? São grupos extremistas, né? Mas existe alguma resistência, proibição, né, por parte do governo? Pelo que você está relatando, não, mas enfim, só para... tem e não tem, pelo jeito, né? Em parênteses, é um país laico, porém... Tá. Você tem todo um processo, você tem os olhos das pessoas de 2015, depois do ataque, que não foi só na minha casa, foram 80 lugares que os caras mapearam, fizeram muito bem feito. Então, como a gente reunia aqui na minha casa, então, se eu tivesse um templo, porque tem templos cristãos também aqui. Então, foram todos, foram alvo, né? E assim, eu acho que até por uma questão estratégica, o Vida na Vida, sem placas, sem nada, é muito mais interessante porque a gente vai infiltrando. Sim. Uma igreja primitiva. Com frentes de obra de compaixão, né? Com frentes assistenciais que realmente, até para um apelo, para diálogo com o governo, com... Isso. Muda. Completamente. Então, a gente está numa fase agora aqui dessa expansão exatamente de projetos, tanto da escola como pequenos negócios. Por exemplo, tem um dos meus que tem uma pequena barraquinha de cortar cabelo. Bacana. Já está gerando isso, empreendedorismo.
Tem um outro um pequeno restaurantinho. Quando eu falo restaurante, às vezes a sua mentalidade, mas não, é um toldozinho e você tem ali e vai gerando. Eles querem também falar assim: olha, não quero ficar dependendo do pai, de tudo, do pai e eu, né? Papai. Eu- os outros são casados também, mas são engajados no ministério, então eles têm também a sua ajuda de custo. Cada obreiro tem a sua ajuda de custo, sendo voluntário. Então a gente dá essa valorização para eles entenderem que também a gente está aqui para estar com eles, não é explorá-los, mas Sim. estar com eles, fazer eles se sentirem também parte disso tudo. Porque quem vai tocar isso aqui são eles, eu estou só preparando eles para seguirem. Então é o legado. E é importante isso, né? Porque é aquela lógica que eu vejo que você segue, que é o fazer com, não o fazer por, né? E isso é fundamental, porque legitima o processo, né, te dá autoridade também, como alguém que realmente não está criando um império, está realmente caminhando numa lógica de reino, onde todo mundo tem seu papel, onde todo mundo faz parte, todo mundo realmente acaba provocando engajamento. Você já falou por duas vezes sobre a questão da sustentabilidade do projeto, são 65 pessoas envolvidas que, de alguma forma, você as remunera. Todos esses projetos têm despesa, né? É deslocamento, é compra de comida, é aluguel, é construção, etc. e tal. Como é que você se vira? Como é que isso funciona? Como é que é a captação? Então, programas e podcasts como esse que ajudam a gente a divulgar, é tudo por doação. Claro que nós temos alguns parceiros fixos, mas com o Covid chegando, 2020, né? Isso. Perdemos aí mais de 40% das ajudas que a gente tinha. E é completamente compreensível, porque foi uma crise, né, para todo mundo. Então, mas é a mão de Deus. Então, a gente vê a mão de Deus tocando em corações, como você que está nos assistindo aqui, pode ser um parceiro, pode ser aquilo que Deus colocar no teu coração, porque tudo é através de doações. Então, fica aí o convite aberto, né, para entrar nas redes sociais, desde um prato de comida, a ajudar a pagar uma luz aqui, né, de uma das creches, tudo é por parte de doações. Então, você pode fazer parte desse sonho de Deus conosco aqui no Níger. Eu esqueci de falar, no Brasil, na época do Covid, nós fomos, né, eu e minha esposa, montamos nesse período um programa que se chama Tive Fome e Me Deste de Comer. Então, na época, eram mais de 20 pontos em comunidades e favelas que a gente assistia nesse período que a gente estava. Quando eu negativei o Covid e a minha esposa, a gente começou a fazer esse programa. E hoje ainda tem algumas dessas áreas que a gente assiste, mas fizemos equipes. Então, quem quiser ajudar também, aí no Brasil, em comunidades e tudo mais, também pode dar um toque para a gente busca cestas básicas ou deposita na conta do próprio Somos Legais, tanto aqui no Níger, como instituição, no Brasil como instituição. Então, é uma bênção, então podem participar. E na Índia, nós ainda temos alguns obreiros que a gente sustenta. Tivemos um projeto de 100 crianças durante 12 anos, com parceria a pastores lá, mas com o Covid também não tivemos mais o parceiro que nos ajudava lá. Então, fechamos a creche, trabalhávamos com os Dalits, né, numa região ao norte de Delhi. Mas é isso, ainda temos alguns obreiros que a gente ainda ajuda como família. Então, só queria falar isso aí. E agora está vindo ao meu coração de estudar russo, né? Então, não sei. Meu Deus. Meu Deus. Bom, eu já sei o que vai acontecer, mas tudo bem. Detalhe, eu continuo louvando, tá? Então, quem quiser conhecer a parte musical, a parte que bacana. Spotify, tudo, você põe lá, Alexandre Canhone, no YouTube, então tem podcasts, tem programa infantil, então, a turma do Xande, XAND, pelo YouTube, então é um canal sem palavrão, história bíblica, tem o Xandinho, né? O Xandinho, meu Deus, papaizinho! Então tem o Xandinho, tem a vovó Girafa, tem o Doguinho,
E é isso aí. Então, para os seus poderes, já tem mais de 10 episódios, eu acho, lá. É para criançada. Então, é assim, eu usando os talentos que Deus me deu para expandir o reino dele, é isso. Até quando o Senhor quiser. Cara, você é uma inspiração. É a primeira vez que nós estamos conversando, parece que eu te conheço já há uns 15 anos, pelo menos. E que precioso é ver aquilo que Deus tem realizado através da sua vida. Que lindo é ver a sua entrega genuína, verdadeira à causa do Evangelho. A minha oração é para que Deus continue te dando saúde, te dando sabedoria, te dando criatividade, Amém. unção, muito recurso para que isso seja possível. E aí, recurso de ordem financeira, recurso de ordem humana, levante pessoas para te ajudar na realização dessa obra. Que quem esteja nos assistindo também se engaje em divulgar aqui, para que mais mantenedores se levantem, para que essa obra siga, essa obra tão necessária. E eu quero te agradecer de coração por você ter compartilhado aquilo que Deus tem realizado através da sua vida, da sua esposa Giovana aí, que muitos mais irmãos aí no continente sejam alcançados por vocês. O canal está abertíssimo. Quando estiver próximo aí da campanha de divulgação que eu puder fazer aqui para ajudar, conte conosco. E muito obrigado mesmo por ser a representação da igreja, que é essa coisa linda, né? A noiva em movimento na sociedade, mas especialmente da igreja brasileira aí nesse continente. Muito obrigado por nos representar aí. Muito obrigado, que você possa se sentir aí também amado e acolhido por nós em nome de Jesus. Amém. Pode falar. Perdão, não, continua. Não, pode falar. É duas coisas só. Primeiro, mandar um beijo no coração do Wesley, meu amigo pessoal, né? Querido. De muitos anos, fez essa ponte conosco, né? E estive passando pelo Brasil, inclusive, para ver a saúde e tal. E o que aconteceu, que participei de um curta, né? De um preventivo contra suicídio, uma série de coisas. Participei desse curta-metragem com a direção do Wesley. Então, em breve vai estar também isso saindo aí junto ao governo. Então, um trabalho bem bacana de prevenção. E eu fiz parte, é surpresa a minha participação, né? Vocês vão ver lá depois, futuramente. Legal. E a segunda coisa é assim, já faz algum tempo que eu gosto muito de cozinhar, né? Gosto muito de cozinhar. Ainda tem isso, né? E eu tô querendo abrir, eu tô vendo que portas estão abrindo para a gente abrir um restaurante aqui no Níger, que vai nos ajudar muito a missão. E vai dar empregos também e tudo. Mas com cunho brasileiro. Então, eu queria deixar aqui, vai que tem pessoas, empresários que queiram me ajudar, né? Na maquinária, panelas, a gente tem aqui onde comprar as coisas. Mas quem quiser ajudar, o projeto restaurante, e dicas, e às vezes tem donos de restaurante ou gestores aí que possam nos dar esse pontapé. Então, por favor, ou se o senhor souber também, pastor Daniel, vai que tem alguém aí dentro dessa área que o cara fala, não, quero ajudar esse, pelo menos começar o cara a andar. Então, eu quero trazer os sabores do Brasil, né, desde a Amazônia, quero fazer uma decoração tipo meio Amazônia, Nordeste, Sul, quero fazer um negócio diferente. Então, eu estou nesse momento aqui em oração e é a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Então, está sendo agora. Então, que se tiver depois, por favor, pode passar meu WhatsApp pessoal, pastor Daniel, para pessoas chaves que o senhor saiba que pode nos agregar nisso. E é isso. Uma última pergunta. Eu sei que é um país, inclusive, que não tem relação diplomática com o Brasil. Para conseguir visto deve ser um trabalho danado. Mas se alguém quiser ir aí conhecer, servir, a porta está aberta. Vocês têm essas experiências, têm essa prática de acolher pessoas que queiram ter essa experiência missionária aí? Sim, é possível. É claro que a gente tem que estar conversando antes, fazendo um bate-papo, conhecer
o pastor da pessoa, enfim, da onde ela congrega, quem ela é, se tem a bênção, se está tudo ok, né? Tem algum processo, né? A gente poder ver se realmente tem até uma análise psicológica, porque a gente está falando de uma nação islâmica, não é tão simples assim. Enfim, não é. Então, mas é possível, tudo é possível. Estando numa direção do Senhor, tudo é possível. Quem sou eu aqui para falar não, né? Então, a pergunta, e aí já ficou, né, bem claro para quem está nos assistindo, porque assim, normalmente as pessoas já se manifestam, pô, eu queria conhecer tal, por isso que eu faço a pergunta, mas possível. Tudo tem que ser feito com muita responsabilidade, com muita ordem e decência, como diz a palavra, para que realmente seja algo que edifique tanto ao trabalho quanto à pessoa e que não seja um problema, né? E a gente deixa sempre muito claro os riscos de vir. Enfim, tem que ser muito aberto, né? Ah, você não me avisou. Aí vem cá, hoje agora você vai comer gafanhoto. Aqui nós vamos numa vila aqui, vai ser gafanhoto. Mas você não me falou, não. Eu falei. Agora, tô falando agora, não pode ter surpresa. Que fizesse isso comigo. Alexandre, obrigado. Nós vamos ter que bater outros papos aqui, porque eu tenho certeza que não esgotou nem 20% do que você tem para falar. Não chegou nem perto disso. Uma pinceladinha só. Exato. Muito obrigado pela sua generosidade. Obrigado. Saí muito animado, motivado, edificado desse papo. Eu peço que você se despeça de quem ficou conosco até esse momento aqui. Então tá joia. Muito obrigado, meus queridos. Deus abençoe. Que o Senhor guarde, proteja, guarde a sua entrada, a sua saída. Que você seja uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Que o Senhor se revele a cada dia a você. Que o Senhor guarde os projetos, a sua mente focada, que você não desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, e que o Senhor ele possa se revelar a você, claro, mas que você entenda e permita essa revelação dele para saber o centro da vontade dele para a sua vida. Ser tu uma bênção. Beijo no coração. Beijo, Alexandre Canhone, uma inspiração. E aí, você gostou desse papo? Eu amei. Então eu peço para que, caso você não tenha feito ainda, se inscreva aqui no canal, divulgue muito, estão todos os links aqui para que você possa fazer conexão com esse ministério que tem feito diferença num país, gente, que é um dos mais pobres do mundo. E tá lá, a representação da igreja ali. Irmãos ali sendo sal, sendo luz, levando a palavra e mais do que isso, sendo resposta para as mazelas, para o sofrimento daquela população. Então, ore por eles. Se você puder se engajar, ser um mantenedor, o faça também, porque você vai estar semeando num solo fértil e que também esse papo possa ter te motivado, te inspirado para aquilo que você já esteja fazendo ou para aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Você vê que o Alexandre daqui a pouco vai estar na Rússia, diante de tantas outras coisas que ele faz e outras frentes que o Senhor tem colocado. Então, talvez o Espírito tenha falado contigo também durante essa conversa. Um beijo no seu coração. Até o próximo Jesus na Cidade, até o próximo episódio na semana que vem. Tchau, tchau. Deus abençoe.